Vai lá. Bom, gente, boa noite a todos, aos que chegaram ao vivo, aos que não chegaram, que estão vendo gravado. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas estão vendo, tá? Muito prazer, meu nome é Vitor, eu sou pentester especialista em cibersegurança de infraestrutura crítica. Hoje tá difícil, né? E tô aqui mais uma vez para a gente gravar a aula de princípios básicos de programação aplicadas ao pentest, porque da última vez o YouTube fez o favor de consumir com o áudio do nosso vídeo. Fechou? Gente, como sempre, se tiver alguma dúvida, manda no chat para quem está ao vivo ou levanta a mãozinha e fala. Para quem não está no chat porque não está ao vivo, coloca no comentário que eu tento responder à medida que for possível. Fechou? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar de princípios básicos de programação. Vitor, eu quero hackear as coisas, eu não quero fazer as coisas. Beleza. Mas a gente hackear as coisas, a gente tem que entender como elas funcionam para que a gente consiga quebrar. Você não tem como forçar um computador a fazer o que ele não quer se você não tem como entender como ele está funcionando. Beleza? Bom, outra coisa que é muito importante que eu sempre falo para todo mundo. Sempre que a gente está falando de pentest, muitas vezes a gente acha algumas coisas que a gente chama de exploits prontos. Tá? Então, às vezes, aquele sistema XYZ que você está usando ali tem algum tipo de vulnerabilidade que alguém já encontrou. Muitas vezes você vai achar o que a gente chama de exploit. O que é isso? Que é um código de computador pronto que já ataca aquela vulnerabilidade para você, sem que você precise fazê-lo na mão. Então, isso agiliza muito. Então, para que a gente possa fazer pentest, a gente precisa saber ali o básico de programação. Quer dizer que você precisa saber programar do zero e fazer o novo GTA 6? De forma nenhuma, tá? Você precisa saber o básico para pelo menos entender e conseguir navegar ali no meio das coisas. Obviamente, quanto mais você entende de programação, melhor pentester você será. Fechou? Então, vamos lá. Quando a gente fala de programação, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existem tipos de dados que o computador usa para processar informações, tá? Eu vou passar para vocês aqui os 4 tipos de dados mais básicos que existem, mas que movem o mundo, tá? Quase tudo na computação vai passar por esses 4 tipos de dados. Eu vou explicar um por um para vocês aqui, para que vocês possam entender e a gente passar para frente, tá? O primeiro tipo de dado e o mais básico de todos é o dado que a gente chama de booleano, tá? O booleano é simplesmente verdadeiro ou falso. Quando a gente fala de computador, a gente está acostumado a ver aquelas imagenzinhas lá com 0 e 1, 0 1, 0 1. Aquilo é o que a gente chama de sistema binário, sendo 1 representando com que um transistor, como se fosse um apagadorzinho que tem ali dentro do processador está ligado, e 0 que ele está desligado. Então, para quando a gente fala de processamento de dados, o booleano é o dado mais simples e para muitas coisas é o mais eficiente para ser usado, tá? Claro que num caso que você consiga representar o dado apenas como verdadeiro ou falso. Por exemplo, ele digitou a senha correta, ou isso é verdadeiro ou é falso. Não existe meio termo, beleza? Bom, o segundo tipo de dado que a gente vai falar hoje é o integer, ou número inteiro, que nada mais é que os números que a gente usa no dia a dia: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ad eterno, tá? Então esses são os números inteiros, ou seja, eles não têm vírgula, não têm decimais. É quando a gente fala de números inteiros, a gente precisa ressaltar uma pequena coisa. Existem os números inteiros unsigned, ou seja, vão de 0 a infinito, e a gente tem os signed, que podem ir tanto com 0 a infinito, como 0 a menos infinito. Então, são os inteiros que levam um sinal, seja ele positivo ou negativo. Tá? Em computação, a gente evita de usar números inteiros assinados quando não tem necessidade, porque eles são um pouco mais caros computacionalmente falando. O próximo dado é o float. Né? Embora o nome seja meio esquisito, float ou ponto flutuante, na língua de português nosso é um número decimal, tá? 1.0, 0.1, 1.3, alguma coisa assim. É um número decimal, a fração. Aí vale lembrar uma coisa, gente, em computação, a gente nunca usa vírgula para definir um número que é ponto flutuante ou um número decimal. A gente sempre usa o ponto. Então é 1.0, 1.1, 1.2 e assim por diante. Nunca use vírgula, porque o computador entende a vírgula como outra coisa que a gente vai ver lá na frente. Então a gente tem que ter sempre isso na mente, porque costuma muitas vezes a pessoa falar: ah, Vitor, eu fiz um código aqui e não funcionou, não roda, não está funcionando. O problema está ali, porque o computador está interpretando às vezes uma vírgula como um código de computador e não como um marcador de um número ponto flutuante. Beleza até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tá de boa? Fale agora ou cale-se para sempre. Mentira. Tá de boa?
Então tá bom. Próximo dado que a gente vai falar e que é extremamente importante, tá? Inúmeras vulnerabilidades que afetam diversos sistemas, como por exemplo videogames, telefones, sistemas web, mais um monte de coisa, acontecem pelo tratamento errado desse tipo de dado, tá? É o que a gente chama de string. A string é um pedaço de texto, tá? Então, por exemplo, quando você vai lá fazer o login no seu Instagram ou no Facebook, você digita o seu nome de usuário, aquilo que você digitou ali é o que a gente chama de string. É uma palavra, um conjunto de palavras, uma frase que não tem nenhum tipo de valor computacional, tá? O computador ele não interpreta aquilo como código, interpreta aquilo como texto, beleza? E para a gente demarcar uma string, convencionou-se que a gente usa ou aspas duplas ou aspas simples. Então, sempre que você bater o olho num código que tem lá duas aspas, né, aspas duplas ou simples, aquilo provavelmente se trata de um string, que é uma frase, uma palavra que não tem valor computacional, tá? Ah, Vitor, mas por que isso causa tanta vulnerabilidade? Isso faz tanto o sistema ser hackeado? Tá? Eu posso dar inúmeros exemplos, como por exemplo o Nintendo Switch. Quando o computador erroneamente interpreta uma string como um pedaço de código, você pode ter um grande problema, tá? Esse é uma das vulnerabilidades mais famosas e uma das mais complexas de serem exploradas, que é o chamado buffer overflow, tá? E existem outras inúmeras vulnerabilidades que vão desse tipo. A gente até falou isso na última aula. Quem não viu, tá gravado lá no canal, pode olhar, tá? Então, a string, embora seja uma coisa que é muito simples, é uma palavra, um nome de usuário, uma senha, o texto que está escrito na tela, como por exemplo aqui, lógica da programação, isso é uma string. Isso, quando mal formatado, quando mal programado, pode abrir portas para a gente, como pentester, explorar uma vulnerabilidade ali naquele sistema. Beleza? Agora, a coisa começa a complicar um pouquinho. Como sempre, complica, né? A gente já falou de uma coisa muito legal em programação que a gente chama de variáveis. São extremamente importantes e também são portas para diversos exploits ou vulnerabilidades em sistemas, tá? O que é uma variável em computação? Uma variável é um pedaço de código que você pode atribuir a ele um valor. Vitor, não entendi nada. Imagina que você tem uma caixinha de papelão. Dentro dessa caixinha você vai e escreve numa folha de papel um dado, como por exemplo o seu nome. Você vai escrever nesse pedaço de papel, colocar dentro dessa caixinha. E aquela caixinha, a partir de agora, passa a armazenar ou representar aquela informação que você colocou dentro dela. Tá? Essa caixinha ela vai receber um nome. Tá? Pode ser qualquer coisa, como por exemplo, o usuário é igual o que a pessoa digitar lá no campo de entrada. A isso a gente dá o nome de variável, ou seja, é um pedaço que tem algum valor computacional e ela representa algum dado que você inseriu lá dentro, seja via código ou seja porque o usuário digitou. Então, para a gente entender a variável, a melhor forma é a gente imaginar a caixinha de papelão. Você pega o dado e guarda lá dentro. Sempre que você quiser recuperar aquele dado, é só você pegar aquela caixinha. Beleza? Deu para entender até aqui? Alguma dúvida? Fale agora ou diga depois nos comentários. Tá de boa? Oi, gente, eu sou carente, não me deixe falar sozinho, não. Boa. Bom, toda variável, ela vai ter duas coisas, tá? Eu fiz 4 aqui agora, né? Toda variável, ela tem duas coisas. A primeira coisa é o nome, é o que representa ela. E a segunda coisa é o valor que ela está armazenando, mesmo que seja nada. Nada também é um valor em computação, tá? Então, eu usei de exemplo aqui. Digamos que a gente falou com o computador que agora, sempre que a gente digitar um A maiúsculo, isso vai representar o número 1. E sempre que a gente digitar um B maiúsculo, está aqui no cantinho, não sei se vocês conseguem ver, ele vai representar o número 2. Então, se eu pedir para o meu computador me mostrar o texto fazer a conta para mim, desculpa, matemática de A mais B, ele vai substituir o A pelo número 1, o B pelo número 2 e vai me dar o resultado 3. Tá? Então, esse é o conceito de variável. Isso vai se aplicar para vários tipos de dados e várias coisas lá no futuro que a gente vai ver hoje ainda. O próximo dado que a gente vai falar, e eu estou passando um pouquinho mais rápido nesses conceitos porque eu vou mostrar para vocês na prática, tá, gente? Eu acho que fica mais fácil de entender. É uma coisa muito legal que a gente chama de array.
O array agora, em vez de ser aquela mesma caixinha que a gente colocou lá dentro um dado nela, né, uma folhinha de papel, é como se fosse um arquivo. Então a gente tem várias pastinhas lá dentro que armazenam valores. Então cada pastinha desse array é um valor que a gente está colocando lá dentro, né? Então a gente pode colocar vários valores em sequência lá dentro. A questão é, se eu quiser pegar algum valor que está dentro desse array, eu uso a posição que ele foi adicionado lá dentro. Então, se eu crio um array com os nomes Victor, Serena, Fernando, nessa ordem, sempre que eu quiser pegar o primeiro nome, eu falo que eu quero aquele array na posição 0. Então vai ser o Victor. A posição 1 é a Serena e a posição 2 é o Fernando. A gente vai ver isso na prática, tá? Pode ficar tranquilo se não entendeu ainda. O que é uma coisa que vocês precisam entender aqui que é importante? O array, as coisas que estão lá dentro, elas sempre estão na ordem que você pegou. Elas não têm um nome, então é difícil de você pegar lá dentro. Você declara uma caixa de papelão grande, o seu arquivo, e tudo que está lá dentro você tem que pegar na ordem, tá? E em computação, a gente tenta ser o mais performático possível, a gente tenta ser o mais econômico no poder de processamento da máquina. Então, 0 também é número. Lembrando que de algarismos únicos a gente tem de 0 a 9, os decimais, né? Então, o 0 também é número. Então, o primeiro valor que está armazenado lá dentro é a posição 0. Depois a gente tem a posição 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Em computação, 99% das vezes, o 0 também conta. A gente não descarta ele como nada ou não existe. Ele existe e tem um valor dentro dele. Então, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Beleza? Então, o primeiro valor que você salvar lá naquele arquivo, ele fica na posição 0. Vou mostrar para vocês isso na prática daqui a pouco, tá? O próximo dado que a gente tem, que é o último antes da gente fazer o nosso exemplo e depois voltar, é o que a gente chama de tupla. A tupla é basicamente um array, só que o que você salvou lá dentro você não consegue mudar mais, tá? O que foi colocado lá é imutável, você não consegue mudar. Então, por exemplo, você está ligando o seu programa de computador que você escreveu, ele começou a funcionar, você criou essa tupla com os dados lá dentro dela. Você não muda ele. Fica salvo lá e o jeito que está, está. De uma maneira muito resumida, tá? É muito pouco usada na computação atual, mas é bom vocês saberem que existe. E por último, a gente tem o dicionário antes da gente ir para o editor de código, vocês verem na prática um por um para ficar mais fácil. O dicionário, ele é como se fosse o arquivozinho que eu expliquei para vocês no array. Só que agora, os dados que estão lá dentro têm nome. Então fica mais fácil da gente pegar e recuperar esses dados. Então não preciso ficar adivinhando que ordem que a coisa foi colocada lá dentro para me pegar aquele valor e tudo mais. Fica mais fácil que eu procuro pelo nome, tá? Vitor, não entendi direito. Não tem problema, a gente vai ver na prática agora. Para quem ainda não conhece, não assistiu a aula que eu estava lá ensinando a configurar o ambiente, esse é um editor de códigos, tá? É o VS Code, é um programa 100% gratuito. Vai lá na aula, assiste, vê para vocês baixarem ele. Mas é só ir no site lá da Microsoft ou jogar no Google VS Code que vocês vão conseguir baixar. Eu vou usar aqui hoje de exemplo uma linguagem de programação que chama-se Python. Por quê? Primeiro, o Python é uma das linguagens de programação mais performáticas que existem, tá? É usado para IA, para tudo quanto é canto. Segundo, é uma linguagem de programação extremamente fácil da gente aprender. Tá? O que você faz nela ele é muito tranquilo de se aprender. E hoje a ideia não é aprender a programar, é entender os princípios básicos para que lá na frente a gente aprenda a fazer coisas junto. Vamos criar programa e vamos hackear o programa junto. Agora é hora de vocês entenderem o princípio, a base, porque senão vocês vão chegar lá na frente e não vão entender nada. Tá? E terceira coisa, 99% das coisas em pentest, os exploits que vocês vão achar prontos, vão ser escritos em Python. Então é melhor que desde o começo a gente comece a se acostumar com essa linguagem de programação que é extremamente simples, é muito acessível. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar a primeira coisa agora de variável, que foi a primeira coisa que a gente viu, né? Eu vou criar aqui no meu computador uma variável, tá? Então, nome, foi o nome que eu dei para ela aleatório. Eu vou falar que ele é igual. Então, sempre que a gente coloca um valor, né, nome, por exemplo, seguido de um igual, a gente está falando para o computador que a gente está criando uma variável. Tá? E eu vou colocar aqui que o meu nome é Victor. Beleza? E vou falar para o computador, imprima. O que é imprimir em programação? É mostrar no terminal. Aquela tela que a gente tanto gosta de ver em filme de Hollywood, né? Um monte de letra passando. Aquilo a gente chama de terminal. E imprimir significa mostre na tela. Tá? Não é imprimir de sair o papel na impressora, não, gente.
Então eu vou falar para o computador, imprima, mostra na tela o valor que está guardado dentro da variável nome. Então, muito simples. O nome da variável, o símbolo de igual e o valor que eu quero que ela armazene. E repare que como o Victor não tem um valor computacional, aquilo não é código, é só uma palavra, ela está dentro de aspas duplas, para demonstrar para o computador que aquilo se trata de uma string, que lembra dos primeiros tipos de dados que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Tá? Então, eu estou simplesmente falando para o computador, computador, imprime o valor, ou seja, mostra o valor que está guardado dentro da caixinha com o nome. Beleza? Serena, você levantou a mãozinha? Diga. Melhorou? É estranho, porque não tem como focar. Não, gente. É porque assim, gente, foco eu não tenho como mexer, tá? O foco é uma coisa digital, não tem uma lente ali para dar foco. Né? É, já está em 4K. Estão conseguindo enxergar? Agora tem uns letrão aqui. Então, eu vou falar para o computador rodar esse programinha meu, tá? Na hora que eu der Enter, vocês vão ver que ele vai me mostrar alguma coisa. Por que não foi? Vamos tentar descobrir. Nome é igual ao Vitor, print nome. Não quer ir. Serena, você já assistiu essa aula? Eu já dei essa pegadinha mais de uma vez. Vamos ver se você lembra. Lembra, Serena? Ah, muito bem. Por que não saiu, gente? Eu sempre pego essa pegadinha, né? Tá nessa aula que não é a primeira vez que eu tô gravando, eu não tinha salvado o arquivo. Então ele não ia rodar nunca. Mas, vamos lá. O que eu fiz foi o seguinte. Criei uma caixinha e dei a ela o nome de Victor. Tá? Coloquei o valorzinho guardado lá dentro. E falei para o computador me mostra o que está escrito dentro dessa caixinha. Ele escreveu Victor na tela. Então, se eu rodar o programa de novo, lembrando que em Python a gente roda um programa digitando no terminal aqui do VS Code. Python e o nome do programa que a gente quer rodar. No meu caso, aula.py. Quando a gente dá Enter, ele me mostra aqui no resultado Victor, ou seja, ele foi lá, pegou aquela caixinha, desembrulhou ela, pegou o valor que estava guardado lá dentro e mostrou para a gente na tela. Tá? Não tenta gravar sintaxe agora. Para quem já sabe programar, beleza, vai ser até simples. Para quem não sabe, tentem se apegar aos conceitos. O que é uma variável, como que ela funciona, e não a sintaxe, print, abre parênteses, fecha parênteses, isso a gente vai ver lá na frente, vai ter hora. Fechou? Qual foi o próximo tipo de variável que eu mostrei para vocês? É o array. Então vamos criar um aqui agora. Vou chamar ele de nomes. Vou chamar ele de pessoas para ficar mais fácil. Pessoas é igual abre chaves, tá? Esse quadradinho. Em programação, sempre que a gente coloca esse quadradinho, tá? Isso padronizou-se em quase todas as linguagens de programação. A gente está falando para o computador que aquilo se trata de um array. Lembrando que é uma caixinha que guarda vários valores. Então, eu vou colocar aqui alguns nomes. Victor, vírgula. Então, por isso que a gente não pode usar vírgula para marcar o número decimal, porque vírgula significa tem outra coisa depois. Fernando, vírgula de novo, Serena. Então percebam que a minha caixinha agora, ela guarda mais de um valor, ela guarda mais de um nome, tem várias coisas. Então, se eu quiser mostrar um desses valores, pegar um por um, o que eu faço? Eu mando ele mostrar novamente a nossa caixinha, só que agora eu passo a chave de novo e falo qual desses valores ele quer mostrar. Então, ó, a posição 0 é o primeiro valor, a posição 1 é o segundo e a posição 2 o terceiro. Tá? Então, aqui eu mandei ele me mostrar o valor que está salvo na posição 1, que em teoria seria Fernando. Lembrando que o 0 também conta, mais uma vez. E dito e feito, ele me mostra aqui o nome do Fernando. Então, esse é o próximo tipo de variável que a gente tem, que é o array. Tá? Tem muito problema que dá em software que a gente acaba achando vulnerabilidade de playtest por conta desse tipo de dado, array. Fechou? E o último que a gente vai ver por enquanto é o dicionário. O dicionário, agora, ele é marcado por chaves e não
ele é marcado por chave, não pelo colchete, como o array. Então, aqui eu vou criar um dicionário de uma pessoa, ou Victor, por exemplo. E aí eu posso colocar aqui, ó, nome, 2 pontos, e o meu nome, que é Victor. Idade, eu tenho 27 aninhos, novo. Profissão, eu vou colocar aqui, Pentester. Reparem agora que cada dado que eu quero usar, ele tem um nome antes dele. Então fica mais fácil, eu não preciso ficar tentando adivinhar em qual posição que aquele negócio está lá. Se está na posição 0, se está na posição 1, 2, 3. Que isso, na hora que você tem muito dado, vira uma bagunça e ninguém consegue achar nada lá no meio. Tá? A verdade é essa. Então é muito pouco usado o array hoje em dia. Então eu tenho nome aos meus dados e fica muito mais fácil. Tá? De novo, tenta gravar o conceito e não a sintaxe. Vitor, por que você colocou o 27 sem aspas? Porque 27 é um número, né? Eu poderia colocar ele como aspas? Poderia, não tem problema nenhum. Só que se eu tentar fazer algum tipo de operação matemática com esse valor, o computador não vai deixar, porque ele vai falar, cara, isso é um texto e não é um número. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou pedir o computador para me mostrar, então. Victor abre colchetes. A próprio VS Code aqui já me deu a opção, profissão. Então, para mim pegar o valor que está guardado dentro dessa caixinha é muito mais fácil. Eu não preciso ficar adivinhando se está na posição 0, 1, 2, 3. Eu simplesmente falo, ó, eu quero a profissão do Vitor, que foi o nome que eu dei lá para o meu arquivozinho. Ele vai puxar e vai me falar muito mais fácil. Então, se eu rodar o meu código de novo, ele vai me falar aqui, ó, Pentester. Então, o que a gente precisa aprender? Variável é uma caixinha que armazena algum valor dentro dela. Array é uma caixinha que armazena vários valores e para você pegar um valor lá de dentro, você tem que pegar eles pela ordem cronológica que eles foram adicionados lá dentro. E o dicionário, como o próprio nome diz, você pega um dado pelo próprio nome que representa ele, você não precisa ficar puxando. Tá? Diga, Serena. Eu não tinha salvo o arquivo, não tinha nada dentro dele. Ctrl S ou File Save. Tá? Por que eu faço essa pegadinha? Gente, vocês não têm noção de quantas vezes já aconteceu de programador, às vezes iniciando, me manda mensagem, alguma coisa. Vitor, o meu negócio não tá rodando, tá dando erro, tá dando erro. Aí você olha lá e não tá salvo o arquivo. Acontece. Acontece de pentester ele escrever o relatório inteiro e esquecer de salvar. E perder o trabalho inteiro, ter que fazer de novo. Então é por isso que eu já deixo essa pulguinha atrás da orelha de todo mundo, gente, pra gente lembrar. Vitor, como é que eu vou saber se o meu arquivo foi salvo? No VS Code, vocês estão vendo que tem uma bolinha branca aqui do lado do nome do arquivo? Essa bolinha significa que ele não foi salvo. Eu vou apertar o Ctrl S, vocês vão ver que ela vai. Peraí, cancelar. Ctrl S, ela sumiu. Tá? Se eu adicionar alguma alteração aqui, ó, a bolinha volta, porque eu não salvei. A hora que eu aperto Ctrl S, ela some. Então esse é um jeito de você bater o olho no editor de código ou de texto, porque você pode escrever texto nesse programa, não tem problema nenhum, e saber que você realmente salvou o que você precisava e não vai esquecer. Tá? Bom, dito isso, agora a gente entendeu os tipos de dados, a gente vai complicar mais um pouquinho. Fernando, diga. Sim, é a posição. Index é uma palavra mais usada. É porque, assim, gente, o Fernando é programador desde a época dos mainframe da IBM, tá? Index era muito usado nas linguagens de programação mais antigas e esse nome acabou pegando, tá? Mas é mais ou menos isso. Index, posição, é o nome que vocês derem, tá? Mas o Fernando não tá errado. Bom, agora a gente vai complicar mais um pouquinho de novo, tá? Para variar. A gente vai falar agora de uma coisa muito legal que a gente chama de funções. Imagina que o Fernando foi contratado pela saudosíssima Rockstar Games para fazer um novo GTA 6. Tá? Cá foi.
Imagina, gente, que aquele código tem não sei quantos milhões de linhas de código. O que é uma linha de código, Vitor? A linha de código é isso aqui. Isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha. Então, cada instrução do que o computador deve fazer, a gente chama de linha de código. Tá? Não necessariamente uma linha, porque ela pode estar picada aqui e não teria problema. Seria uma linha só porque é a mesma instrução. Bom, então, não tem como, gente, o cara programar isso tudo de uma vez só, 1 milhão de linhas de código. O que eles usam para facilitar isso? Foi inventado um conceito que a gente chama de função. O que é uma função? É um pedaço de código que ele faz alguma coisa, ele recebe algum parâmetro, algum dado que ele precisa calcular, ou às vezes ele não recebe nada. Ele faz o que ele precisa fazer e retorna um resultado. Ou às vezes não retorna nada, mas ele fez o que ele precisava fazer. Tá? Isso é uma forma da gente dividir um código que é gigantesco em pedaços menores, para que alguém consiga entender o que está acontecendo ali no meio. Né? Imagina lá o Fernando no GTA 6 com 6 milhões de linhas de código, tudo uma embaixo da outra, ninguém entender nada. Né? Se aparecer um bug, que a gente fala algum erro de programação ali no meio, aquilo ia virar uma zona, ninguém ia achar nada, ninguém ia conseguir resolver nada. Então, para isso, a gente criou as chamadas funções, que são blocos de códigos, pedaços, que fazem alguma coisa. Ele pode receber algum parâmetro, assim como ele pode não receber. E ele pode retornar, ou seja, fiz alguma coisa, como também pode não retornar nada. Vamos ver na prática para que fique mais fácil isso. Tá? Digamos que a gente vai fazer um novo sistema de login do WhatsApp. Sei lá, qualquer exemplo assim. Então a gente vai falar para o nosso Python que a gente está criando uma função. Para isso a gente escreve essas 3 letrinhas def, de define ou definir em português. E a gente vai dar um nome para esse bloco de código que a gente está fazendo. Eu vou chamar ele de login. Tá? O nosso login, por enquanto, ele vai receber um usuário, que é o nome de usuário que a pessoa digitou, e ele vai receber uma senha. Tá? Com isso, ele vai fazer algum cálculo, algum código e vai retornar um resultado. Verdadeiro ou falso, está certo ou errado, pode ou não pode, qualquer coisa assim. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Por enquanto, eu vou falar só para ele retornar, imprimir na tela o nome do usuário e a senha. Tá? Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais para dificultar isso. Então, eu vou falar para o meu código chamar essa função de login, passando o nome de usuário Serena 123, e ela vai passar, a senha dela é Flor. Salvei, tá? E aí o que eu estou fazendo? Eu criei esse bloco de código que recebe um usuário uma senha, e ele faz alguma coisa. No caso, ele só escreve na tela o que a pessoa digitou, tá? E aqui eu chamei, então eu falei para o computador executar aquele bloco de código que a gente acabou de criar, passando esses 2 parâmetros, que é o nome de usuário que a gente colocou e a senha. Tá? Então, o que é isso aqui na prática? É como se o computador chegasse aqui e gritasse para a função de login. Ô login, toma esse usuário e senha aqui. Faz alguma coisa com ele. E aí, essa função de login vai fazer lá o que ela precisar fazer. Tá? Se a gente rodar o nosso código aqui, o que vai acontecer? Vou limpar minha tela aqui para vocês verem melhor. Estão enxergando? Vou aceitar isso como um sim. Vou rodar esse código e apareceu aqui, ó, Serena 123 e Flor. Então, o que o computador fez? Ele gritou para a função de login. Tá? Agora a gente vai acostumar a usar esse nome função. Gritou para ela, ô login, toma aqui um usuário e senha, faz alguma coisa. Tá? E ela executou. A instrução que a gente deu para ela neste momento foi só mostrar na tela o que foi digitado. Beleza? Bom, agora que a gente entendeu o que é uma função de login e os argumentos, a gente vai entrar numa coisa muito legal em computação, que é a base de tudo. São as condicionais. Vamos dificultar mais um pouquinho. O que são as famosas condicionais, ou if e else em inglês? Se alguma coisa for verdade, por exemplo, se 1 for igual a 1, o que sempre vai ser verdade, faça alguma coisa. Se ele não for, else, faça outra coisa. Então, o que a gente faz? If, ou seja, se o usuário que a pessoa me mandou, o usuário que eu recebi for igual, e aí em computação, quando a gente usa um igual só, a gente atribui um valor a alguma coisa, a gente salva aquele valor.
como por exemplo numa variável. E quando a gente usa dois iguais juntos, a gente compara. Esses dois são iguais? O valor que está antes desses dois iguais, o que está depois. Um é igual ao outro se for, aquela condição é considerada verdadeira. Se não for, aquela condição é considerada falsa. Então, se o nome de usuário que a gente receber for Serena123 e a senha que a gente receber for igual a Flor, a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de retornar verdadeiro. Else. Gente, não tenta gravar o que eu estou fazendo, só entende, tá? Isso aqui eu vou explicar para vocês agora. O que a nossa função agora está fazendo, gente? Ela recebe um usuário e ela recebe uma senha. São dados que ela precisa receber para funcionar, tá? Ela compara. O usuário que a pessoa me mandou é igual a Serena123, que foi o exemplo que a gente deu aqui? É. Beleza, então agora eu vou comparar a senha. A senha que a pessoa me passou é igual à palavra flor? É. Beleza, então eu vou retornar verdadeiro. O que é passar um argumento e o que é retornar? Imagina que agora o nosso computador grita para essa função de login falando: ô login, toma aqui, Serena123 e a senha é flor. A função de login está gritando de volta: ô, tá certo essa senha. Ela está gritando assim: ô, tá errado. A isso a gente chama de retorno. É aquele bloco de código gritando de volta para quem chamou ele, quem fez ele trabalhar, falando o resultado daquele cálculo. Se é verdadeiro ou falso. Se 10, o valor que ele tinha que calcular lá é igual a 450, qualquer coisa assim. Tá? E isso é a base de programação para qualquer programa que vocês imaginarem. Desde o WhatsApp ao GTA 6, a qualquer outra coisa no mundo. É igual, não é igual, bloco de código. E quanto à matemática? Mais, menos, multiplicar, dividir. É isso. Programação é isso. Vitor, eu preciso ser foda em matemática para programar? Não, porque eu mesmo sou ruim. Não sou muito bom em matemática, não. Tá? Aprendi na marra. Por quê? Porque a matemática da programação é básica. A não ser que você vá trabalhar com coisas muito específicas, como, por exemplo, computação gráfica, que você vai fazer os cálculos para criar um jogo, a matemática para programar, na maioria das vezes, é básica. Tá? Diga, Guilherme. Qualquer um, você pode usar o bloco de notas. Sem problema nenhum. Tá? Você só não vai ter a comodidade de rodar os códigos lá dentro, ele completar o código por si sozinho, mas o funcionamento vai ser idêntico a qualquer um. Tá? Eu gosto de usar o VS Code mais por comodidade, meio que é padrão da indústria, mas você pode usar qualquer coisa. Beleza? Então, se eu falar para o computador agora que o resultado do meu login é o que essa função gritar de volta para mim e pedir para ele me mostrar o resultado, ele muito provavelmente vai me falar que é verdadeiro, se eu tiver digitado certo. True, ou seja, verdadeiro. Tá? Percebam que com conhecimentos básicos, nada avançado, a gente está começando a implementar um programinha de computador. É um programinha que faz login. Tá? Então, agora eu vou complicar mais um pouquinho. Eu vou criar uma variável chamada usuário. E vou falar que ela é igual ao que a pessoa digitar aqui para mim. E vou falar que a senha é igual ao que a pessoa digitar para mim falando a senha dela. Gente, eu estou fazendo aqui só para vocês entenderem, tá? De novo, calma, vai chegar a hora. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com aqueles dados que a gente brincou antes, variáveis. Então, eu pergunto para a pessoa, ô pessoa, qual que é o seu nome de usuário? Ela digita, eu guardo a minha caixinha. Eu pergunto para a pessoa, fulano,
qual que é a sua senha? Eu pego aquele dado que ela me digitou e guardo em outra caixinha. E aí eu pego aquele bloco de código que a gente chamou de login e passo para ele. Ô login, toma aqui as duas caixinhas, uma está com o usuário, a outra está com a senha. Me retorna o seu resultado e me fala se essa pessoa digitou o dado certo ou errado. E aí eu mostro na tela login correto ou incorreto se o retorno daquela função de login for verdade ou for falso. Então se a senha está certa ou errada. Tá? Se a gente salvar agora e rodar o nosso programa, deixa eu só limpar minha tela. Ele vai me perguntar aqui, qual que é o nome de usuário? A gente colocou Serena 123. E ele me pergunta, qual que é a senha? Flor. Então, ó, ele já pegou o Serena 123 que eu digitei e salvou na caixinha dele. Eu vou dar o Enter na senha, ele vai guardar em outra caixinha, vai mandar lá para a função de login e ela vai me falar se está certo ou errado. Como a gente digitou as credenciais corretas, está certo? Agora, se eu rodar o mesmo programa e digitar coisas erradas, ele vai me falar que está incorreto. Beleza? Até aí, beleza? Todo mundo entendeu? Ótimo. Então, agora a gente vai para o último conceito da aula de hoje e que é de longe o mais chato e mais complexo, mas que é muito importante, principalmente para quem quiser trabalhar com programação, tá? Que é um conceito que eu custei para aprender porque nunca conseguiram me explicar direito, até que eu inventei um jeito de fazer isso ficar mais fácil. É a famosa programação orientada a objetos ou classes. Né? O Python, por si, é uma linguagem voltada à programação orientada a objetos. Vitor, que é isso? Como isso com Angu? Não. O que é um objeto? Ele é um pedaço de código que você usa ele como esqueleto para várias coisas. Então, ele se repete. Tá? Eu vou dar o exemplo para vocês do carro, que foi o exemplo que eu usei na última aula. Imagina que a gente está tentando descrever um carro. O que um carro tem? Ele tem 4 rodas, normalmente. Ele tem uma marca, ele tem um modelo, ele tem uma cor. Concordam comigo? Esse esqueleto ele vai se repetir para qualquer carro, exceto que tem 3 rodas. Mas assim, isso vai se repetir para qualquer carro. Então imagina de novo que a gente está criando o nosso GTA 6. Imagina que se eu tivesse que colocar na mão, ou seja, eu tivesse que digitar o mesmo código para cada carro que tem naquele jogo. Né? Para quem não conhece GTA, gente, é um joguinho que tem uns carrinhos, um bonequinho, anda lá e tal. Não sou muito chegado em videogame, não. Imagina se a gente tivesse que recriar esse esqueleto para todo carrinho. O jogo ia ficar insuportável de fazer, caríssimo e gigantesco. Então, foi criado os objetos, que são esqueletos, que representam vários objetos semelhantes, tá? Para que você consiga reutilizar aquilo ali sem precisar ficar recriando. Então, vamos criar na prática o exemplo para vocês verem. Eu vou até aumentar um pouquinho a letra. Class, para a gente falar para o Python que a gente está definindo o objeto, e eu vou chamar ele de carro. Beleza? Todo objeto em Python ele tem esse método underline, underline, init, self, tá? É o tipo de coisa, gente, que tem um motivo. O init é o pedaço de código que vai executar toda vez que você cria um carro novo, tá? E esse self é só uma forma dele saber quem é ele, né? Então, para cada carro que a gente criar, quando a gente criar um Gol, um Passat, um Fastback, qualquer carro, cada carro sabe quem é ele. Se não tiver esse self ali, vai se repetir para todo mundo. Então, não é isso que a gente quer, porque a gente quer um esqueleto igual, mas que tenha cada um as suas características, as suas peculiaridades. Tá? Então, a gente fala que self, ou seja, a marca daquele modelo, self.marca, a gente coloca como none, ou seja, nada, porque até então isso é só um esqueleto, ele não tem uma marca de verdade. Self.modelo, a gente vai falar que ele também é um vazio. E self.cor é igual a nada. Tá? A nossa classe de carro vai ser, por enquanto, só isso. Agora, imagina que a gente quer criar os carros usando esse esqueleto. Então, eu vou falar que o Gol é igual a um carro. Porque o Gol é um carro, obviamente. E vamos criar também o Sandero.
O Sandero também é um carro, então os dois estão compartilhando o mesmo esqueleto, porém com características diferentes. Então, quando eu colocar aqui que go.marca é igual a VW, eu não vou digitar Volkswagen porque eu não faço ideia de como digita isso. Eu vou colocar aqui o go.modelo é igual a um Gol. E vou colocar aqui que o Gol.cor, meu Gol vai ser branco hoje. Agora vamos criar o nosso Sandero. Sandero.marca é igual a Renault. Sandero.modelo é igual a Sandero. E Sandero.cor, meu Sandero vai ser prata. Percebam que a gente criou um esqueleto de carro e esse esqueleto de carro ele não tem as suas características, ele só tem como elas devem ser. E a gente atribuiu para cada carro as suas características, sem ficar recriando aquilo de novo. Parabéns, vocês acabaram de entender o que é programação orientada a objeto. É isso. É um esqueleto que você usa para mais de um tipo de dado, tá? Cada esqueleto desse pode ter as suas funções, como por exemplo, andar para frente, andar para trás, virar, qualquer coisa do tipo. E ela vai se repetir para todo mundo, porque todo carro precisa andar para frente, andar para trás e virar. Esse esqueleto vai servir para todo mundo, mas cada um vai ter a sua característica. Então, o desenho dele, a marca, a cor. É por isso que a gente usa os objetos, porque a gente otimiza muito. Eu criei o mesmo código aqui e eu posso utilizar ele para 5.000 carros. Eu não preciso ficar repetindo aquilo ali toda hora, tá? E com relação ao self, que eu tive uma dificuldade absurda de entender. Rodas é igual a 4. Quando eu coloco, por exemplo, rodas sem esse atributo self antes, eu estou dizendo para o meu esqueleto que todos os carros vão ter 4 rodas. Então, isso aqui é uma característica que vai ser inerente a todos, que ela não é de cada um, não é uma particularidade de cada um. Então, tudo que tem o self é específico para aquele modelo de carro que a gente está criando, e tudo que não tem, ele é igual para todo mundo. Fechou? Bom, chegamos ao fim de uma aula que é curtinha, tá? Não tentem gravar o código que está aqui, gente. Ele até roda, mas tentem entender o motivo, a base desses dados, tá? Fica de curiosidade, como sempre, que eu sempre deixo para vocês, o nosso sistema de login, ele tem uma vulnerabilidade muito grande. Então tá aí a curiosidade para quem já entende um pouco de computação que ficou até aqui agora. Vocês conseguem chutar por que esse sistema de login tem uma vulnerabilidade absurda? Alguém imagina? Diga, Sereno. Vamos lá. Você está se referindo, que a Serena está falando, gente, é uma vulnerabilidade que ela viu já a aula, que chama-se Buffer Overflow, tá? O Buffer Overflow é extremamente complexo para me explicar aqui para vocês agora, mas ele basicamente é o seguinte: se você ficar colocando um dado infinitamente em um campo, dependendo da linguagem de programação, aquele campo estoura o ponteiro e você consegue manipular a memória RAM do computador e fazer o que você quiser lá dentro, tá? Foi isso que fez com que o Nintendo Switch fosse desbloqueado, por exemplo, tá? Assim como inúmeras cacas que já aconteceram na computação moderna. O Python, Serena, ele é basicamente impossível de você fazer um buffer overflow, tá? Porque o Python ele é dinâmico, ele calcula o tamanho do buffer sozinho. Então, à medida que você vai colocando dado, ele vai aumentando sozinho. Não é igual uma linguagem de programação mais antiga como C, que você precisa especificar exatamente o tamanho máximo de caracteres que pode ter naquele campo para não ter problema, tá? Então, nesse caso, isso não seria uma vulnerabilidade. Mas se é uma vulnerabilidade mais óbvia. Fernando, que é programador, consegue arriscar? Ah, como é que pega o peixe? Por que esse sistema de login tem uma vulnerabilidade absurda, além de estar escrito o nome ali no código, que isso é uma coisa que a gente nunca faz? Não.
Vamos ver. Pensa. Como é que está a ordem de login aqui? Primeiro eu comparo o usuário e depois a senha. Vocês acham que tem uma vulnerabilidade nisso? Alguém consegue imaginar? Não, gente, não precisa ter medo de errar não. Vamos lá. Só uma coisa, tá? Essa vulnerabilidade já fez banco perder bilhões de dólares. Sério. Vamos passar pelos passos, tá? Primeira coisa que eu comparo, o usuário é igual Serena 123? Sim. Se ele for igual a Serena 123, só aí eu comparo se a senha é igual a Flor, que foi o exemplo que a gente deu. Concordam comigo? Agora, se o usuário não for, ele já pula direto e fala que está errado. Aonde estaria uma possível vulnerabilidade nesse sistema? Não precisa saber programação, mas tenta pensar como curioso. Como você poderia explorar esse comportamento para, por exemplo, descobrir qual é o nome de usuário certo? Já dei a dica. O que você não entendeu? Como que eu poderia explorar essa vulnerabilidade? Tá? Não precisa saber programar agora, gente. Pensa como lógica. Para saber qual é o nome de usuário certo. Pro falso. Sim. Também. Mas não é isso, tá? É uma coisa mais simples. Vamos lá, gente. Vocês já ouviram uma coisa que é muito comum e muito usada em pentest, que é chamado de ataque de força bruta? Vamos lá. Ataque de força bruta é o seguinte: você pega um documento de texto mesmo, com 50 milhões de palavras, e você vai tentando uma por uma. Isso que você vai tentando até conseguir. Ele é vulnerável a isso, mas não é a vulnerabilidade mais óbvia nesse sistema, tá? O que acontece? Você vai tentar um nome de usuário não, tenta outro não, tenta outro não, tenta outro não, e vai tentando todas as variações imagináveis de palavras. Sim, mas aqui existe esse limite, muito sistema não tem, tá? Mas a vulnerabilidade não é essa. Como que eu posso descobrir qual que é o nome de usuário certo? Lembrem que o computador é extremamente rápido, mas mesmo sendo extremamente rápido, ele leva tempo para fazer as coisas. Só que a gente está falando na escala de milissegundos. Vocês concordam que se eu digitar um nome de usuário errado, ele automaticamente vai me falar que vai estar errado e nem vai tentar ver se a senha está correta? Isso vai levar, por exemplo, 10 milissegundos. Agora, imagina que toda vez que eu mando um nome de usuário, mesmo que eu não tenha ideia da senha, eu cronometro o tempo. Então, eu mandei o nome de usuário, ele está errado, ele cai aqui direto, 10 milissegundos. Eu mando o outro, está errado, 10 milissegundos. A hora que eu mandar o nome de usuário correto, ele vai tentar ver se a senha também está correta. E o que acontece? Ao invés de levar 10, ele leva 12 milissegundos. Ali eu já sei qual que é o nome de usuário correto daquela pessoa. Pelo tempo. E aí o que eu faço? Depois que eu já sei o nome de usuário, eu vou tentando um monte de senha com aquele nome de usuário. E aí 50% do caminho está andado, porque a probabilidade de eu tentar na mesma vez o nome de usuário e a senha correta é ínfima. Mas a chance de eu tentar a senha correta já sabendo o nome de usuário é muito maior, e é infinitamente maior. E quando a gente fala de um computador de alta capacidade, por exemplo, esse servidor que eu tenho aqui em casa que eu uso de exemplo, ele tenta alguns bilhões de senha por segundo.
Ah, você tem que pegar o tempo da requisição e ver quanto tempo ela demorou para voltar. Tá? Aí é mais complexo. Não, mas se o programa está rodando local, por exemplo, não. Não, se você está dentro do servidor, não. Assim, tem jeitos de fazer. Eu não vou falar agora porque foge muito do scope, é uma coisa bem mais complexa, tá? Mas você calcula quantos milissegundos tinha quando você tentou a senha e quantos milissegundos tinha quando ela voltou. É basicamente isso, tá? Isso é uma vulnerabilidade gigantesca. Outra vulnerabilidade muito grande que a gente tem aqui, a senha está escrita em texto plano. Quem assistiu a última aula sobre SQL Injection sabe que se isso aqui está num banco de dados desse jeito, eu vou descobrir a senha de todo mundo. Então a gente usa uma coisa muito legal que chama-se hash criptográfica. O que é uma hash criptográfica, Vitor? A hash criptográfica é uma fórmula matemática que você digita um valor nela, tá? Por exemplo, o Victor, e ela te dá um resultado gigantesco. Isso é a hash. Com essa fórmula, sempre que você digitar Victor, você sempre vai ter esse mesmo resultado esquisito. Mas é matematicamente impossível de você usar esse valor para voltar no valor Victor. Tá? Então, esse caminho de Victor para cá você sempre consegue fazer. De cá para Victor é impossível. O que o sistema faz? Ele salva isso aqui no banco de dados, que é onde está lá salvo o seu usuário e senha. E quando você tenta fazer login e digita, ele passa esse valor no mesmo algoritmo de hash e vê se o valor que foi gerado é igual. Então, o nome de usuário e a senha da pessoa nunca vai estar escrito desse jeito aqui, em texto plano, que a gente fala, num banco de dados. Porque se esse banco de dados vaza o acesso de todo mundo. A hash não. Ah, Vitor, existe como quebrar uma hash criptográfica? Existe, não é difícil. A gente usa um programinha muito famoso para quem é da área, que é o John the Ripper. O que você faz? Você pega aquela mesma lista lá do Brute Force, e em vez de tentar fazer login com ela, você pega essa lista e vai tentando até ver qual que vai dar a mesma hash. O que der é aquela senha. Tá? É por isso, gente, que vocês precisam ter uma senha complexa, com muitos caracteres, com letra maiúscula, com hashtag, com símbolo especial. Porque quanto mais complexa é a senha, mais difícil é do John the Ripper quebrar essa hash. Tá? Ou um ataque de força bruta conseguir passar ali naquele sistema de acesso. Por isso que a gente recomenda senhas complexas. Tá? Ah, Vitor, mas é muito mais difícil? Então, uma senha com 10 caracteres, sem caractere especial, sem letra maiúscula, num servidor igual esse meu, vai levar uma média de 8 segundos para quebrar essa senha. Uma senha de 20 caracteres, com letras maiúsculas e caracteres especiais, é estimado que leve 2 bilhões de anos. Deixa de ser viável. Óbvio, né? 2 bilhões de anos não vai nem existir computador mais. Tá? Então é por isso que é muito importante a gente ter uma senha bem feita. Fechou, galera? Como sempre, chega o final da nossa aula, as lives de terça-feira sempre são vazinhas, então é muito bom porque a gente consegue trocar ideia, todo mundo conversar. Primeiramente, agradeço a todo mundo que ficou aqui até essa hora, 8h30, hora da janta, deve estar todo mundo ó, com as lombrigas brigando de fome. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, fico aqui agora para trocar ideia, para conversar, tirar dúvida, bater papo, o que vocês quiserem, tá? Como sempre, estou aprendendo esse esquema de dar aula online, gente, estou acostumado com sala de aula ao vivo, então peço desculpas por qualquer erro que eu tenha cometido, tentarei melhorar na próxima. Dúvidas e sugestões também são muito bem-vindas. Fechou? Vou parar a gravação agora, porque quem não assiste a live não tem direito a ver as perguntas. E a gente troca ideia. Digam, corações, o que